Olá, Haverim, Shalom. Estamos aqui mais uma vez, mais um vídeo, Baruch Hashem, para começarmos e, a explicar a Torá nessa semana. E Shana Tová para todos. Esse ano de 5.776 seja de Geulah Shelamah, chegada de Mashiach. E como explicamos ao longo da semana, tanto no nosso canal do YouTube quanto no Facebook sobre Rosh Hashanah, também explicaremos hoje sobre essa importante festa. Essa festa ela é diferenciada em vários aspectos porque ela tem o mesmo peso de Yom Kippur. Diferentemente das nações que fazem seus festejos, solta fogos, muitas mais outras coisas, esse dia de Yom Kippur é um dia que a gente pode considerar como o dia do juízo do final do ano, juízo final, de onde a cultura pagã tirou a palavra desse termo, juízo final. Pois bem, vamos iniciar da forma correta o estudo da Torá, com a citação da Brahá, aquele que possui o Sidur na página 17, tem a Brahot HaTorah, e vamos citá-la conforme o costume Ashkenazi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher qadashanu bemitzvotav v'tzofanu, לעשות דברי תורה. והעבנו Adonai Eloheinu את דברי תורתך בפניותיו, שמח בישראל. והנה אנחנו ותצואנו ותצואי צאצאינו ותצואי עמך בית ישראל. כולן יודע שמך ולתורתך לשמוע. ברוך אתה אדוני המלמד את תורה לעמו ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחרנו מכל עמים נתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נושא התורה. Amém. Parashá dessa semana foi Nitzavim, Parashá desse Shabbat. Geralmente acontece uma junção dessa Parashá, Nitzavim, Deuteronômio, Devarim, capítulo 29, capítulo de número 30, com a Parashá Vayeler, capítulo de número 31. Porém, esse ano, a Parashá Vayeler fica para a semana que vem, e na semana que vem nós vamos comentar o significado profundo e espiritual de Yom HaKippurim, Yom Kippur, o dia temível. Então, aqui na Torá, podemos ler o verso em hebraico. Atei nitzaven hayot kol helifnei Hashem Elokecha, Rasheichan, Shiviteichai, Zikneichen, Leshotreichen, Kol Ishe Israel, Tapechan, Sheichan, Vegecha, Asher Bikerev, Machanecha, Mechotev, Eitzecha, Adshoev, Meimecha, Leavrecha Bivrit Hashem, Elohecha, Uvalato, Asher Adonai Elohecha, Koret Imecha, Hayom. Que significa? Vós hoje, todos estáis de pé diante do Eterno vosso Deus. As cabeças das vossas tribos, vossos anciãos, vossos policiais, todo homem de Israel, vossas crianças, vossas mulheres, peregrino que está no meio de vossos campamentos, desde o rachador de tua lenha até o tirador de tua água, para que entres na aliança do Eterno teu Deus, Brit Hashem, e no seu juramento que o Eterno teu Deus faz hoje contigo. Então, segundo os nossos sábios, segundo a interpretação rasídica, quando a Torá falava hoje vocês estão de pé para renovar a aliança, se refere ao dia de Rosh Hashanah, um dia que Hashem ele julga a humanidade. Existem vários aspectos correlacionados ao dia de Rosh Hashanah. Dentre eles é chamado na Torá de Yom Teruah, o dia do toque do shofar. É diferente de Yom HaTekiah.
existe essa diferença entre teruá e tequiá que vamos explicar da seguinte forma. Teruá é um som reto, um som que não existe como você picá-lo. Tequiá é um som picado, da qual representava a quebra do ciclo daquilo que se conhece no meio não judaico como o ano de jubileu, onde se concluía o período de escravidão e as pessoas recebiam uma anistia geral. Então, tequiá era esse aspecto de som picado que representava a quebra de uma algema. Teruá, ele já leva a um aspecto um pouco mais elevado, que é justamente uma continuidade no som. No início, os nossos sábios falam que quando Deus falou para que a criação fosse feita, conforme no livro de Bereshit está escrito, Vaihi Haor, Vaihu Haor, e Deus falou para que houvesse luz e houve luz, houve uma explosão simultânea da qual poderíamos estar diretamente conectando com o aspecto da energia quântica, que tem a mesma proporção de uma transformação de matéria em energia. E essa energia também ela é chamada no meio físico de energia relativística, que justamente é o que dá o sustento à nossa criação. Então, como já explicamos diversas vezes, o primeiro dia da criação corresponde ao dia 25 de Elul. O sexto dia da criação corresponde ao nosso Rosh Hashanah, o dia que Hashem criou o Adão. Então, como já explicamos vários aspectos, teremos que retornar à própria Parashá Bereshit, que trata do assunto de Adam Harishon e o que Deus quer que nós venhamos entender para nós estarmos completamente conectados com ele no dia de Rosh Hashanah. É um dia que tem o mesmo status de Yom Kippur. A diferença é que você vai comer. Só essa é a diferença. Mas, em relação ao rigor do dia, é uma coisa muito profunda nas explicações cabalísticas, nas explicações místicas, na Hasidut, na Torá, e segundo os nossos sábios. Então nós devemos estarmos totalmente conectados com o profundo significado dessa festa, porque o nosso destino será destinado e será confirmado e determinado por Hashem nesse domingo próximo à noite e segunda-feira. Não só o nosso, mas de todo o universo. Deus considerará você culpado se uma catástrofe acontecer à sua família ou uma nação do mundo. Foi porque você não orou o suficiente. Foi porque você não se colocou especificamente numa condição de atalaia no mundo espiritual. Sim, isso mesmo. Lá no livro de Ezequiel, Deus fala qual era a função de Ezequiel. Qual é a função do povo de Israel? A função do povo de Israel, a função de todo judeu, é ser representante de Deus na terra. Nós somos sacerdotes do Eterno e temos a qualificação necessária para intercedermos pela humanidade inteira no dia de Rosh Hashanah. Então Deus nos considera culpado quando uma atrocidade ocorre. Não é relativamente algo específico da vida alheia. Nesse dia nos tornamos como uma humanidade em um aspecto de unidade referente a um verso usado muitas vezes no Taná, que o povo de Israel tinha se reunido como um homem só. Todas as almas, elas na verdade correspondem ao aspecto adâmico, ao aspecto de Adam Harishon, a humanidade completa. Então nós passamos por uma alienação mental, uma loucura provocada pelo aquilo que está escrito na Parashá Kitavô, que eu vos enviarei um povo que é sem sabedoria e tu te tornarás louco pela visão deles. Por quê? Por causa disso, por causa do império que ainda está em pé,
por causa da influência que existe no Ocidente, as pessoas ainda não estão concatenadas completamente com o nível e a profundidade que existe por detrás de cada palavra da Torá. Sim, é muito sério. Essa palavra serve de despertamento espiritual para que você venha começar a entender o propósito divino da sua própria vida mesmo. Olha, Hashem criou o ser humano não para que ele obtivesse coisas para si como uma acumulação constante de riqueza. Deus criou o ser humano com um propósito muito simples, aproximar-se dele. E os nossos sábios comentam lá no livro de Devarim, versos que falam que nós deveríamos alcançar a qualidade de Deus, a qualidade específica do altruísmo, do amor, assim como tem a discussão no Midrash que fala que o verso de Devarim na Parashá relativa a uma discussão que fala sobre como o ser humano poderia andar após a Shekhinah, se está escrito que a Shekhinah era um fogo devorador. A resposta é simples. Deus está falando para a gente que assim como ele sepultou Moisés, por exemplo, deveríamos ajudar a sepultar as pessoas. Assim como Deus vestiu os desnudos, deveríamos ajudar a também vestir os desnudos. Assim como deu fome ao que assim como deu alimento ao que estava com fome, assim como ele deu água de beber para aqueles que estavam com sede, também deveríamos fazer a mesma atitude para nos igualarmos em proporção ao amor divino. E assim a pessoa atinge a vida conforme está escrito na Parashá Nitzavim. Hoje vós escolhereis a vida e a bênção, e não a maldição e a morte. Porque a humanidade 99% dela está num estágio de morte, num estágio de impureza, num estágio de completo aleijamento dos propósitos divinos vinculados à Torá do Eterno. Isso é muito sério. Os nossos sábios nos ensinam, aqui na própria Parashá Nitzavim, no capítulo de número 30, que quando Deus redimisse Israel do exílio, ele mesmo retornaria do exílio. O que quer dizer isso? Ultimamente, nesses 2000 anos, Deus está oculto da humanidade. Por vários motivos. Não tem a arca, não existe mais o verdadeiro espírito da profecia que está vinculado à Torá. Sim, porque um profeta só podia estar estritamente relacionado com a manutenção da Torá, o que também exigia o templo sagrado, o Sanhedrin, a presença de um Mashiach, de um rei de Israel, da linhagem da tribo de Judá, da casa de David. Então tudo isso é necessário para que a face de Deus se revelasse à humanidade. Mas como estamos nesse período de ausência, é necessário que nós venhamos entender que estamos num período onde existe a ocultação divina, também chamado de a sombra da mão de Deus, conforme está escrito lá, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Bem, a primeira parte não temos como colocá-la em prática. A pessoa vai dizer, tem como, através da sinagoga, etc. Mas a sinagoga não tem o mesmo status de Beit HaMikdash, do templo sagrado. Então, como estamos na sombra, que receptivamente significa, na linguagem da Kabbalah, uma espécie de proteção a uma situação catastrófica que poderia ocasionar aquilo que aconteceria a uma pessoa que tenta andar na presença divina, mas existiu essa ocultação, assim também temos essas situações caracterizadas no tempo presente. Então, pois bem, vamos ler a história que fala aqui no livro de Bereshit, capítulo de número 3, do que aconteceu e de como Deus resolveu perdoar a humanidade. Segundo os nossos sábios, também era o dia de Rosh Hashanah. Está escrito, Bereshit, capítulo 3, Gênesis, capítulo 3. E a serpente era astuta, mais que qualquer animal do campo, que fez o eterno Deus. Disse para a mulher, e foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim?
E disse a mulher à serpente: do fruto do jardim poderemos comer. E do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis nele, para que não venhais morrer. Disse a serpente à mulher: não morrereis, porque sabe Deus que no dia em que comerdes dele, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e desejável era para o e comeu, e deu também ao seu esposo que estava com ela, e ele comeu. Foram abertos os olhos, e souberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para eles cintos. Ouviram uma voz celestial que passeava no jardim na direção do pôr do sol do dia, e esconderam-se o homem e a mulher da presença do eterno Deus dentro da árvore do jardim. E houve um chamado de Deus ao homem em seu interior, dizendo: onde estás? E disse-a: tua voz ouvi no jardim, e temi porque estou nu, e me escondi. Então lhe perguntou Deus: quem disse que estavas nu? Acaso da árvore que te ordenei não comer dela comeste? Disse o homem: a mulher que deste a mim, deu-me da árvore e comi. E disse o eterno Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse-lhe a mulher: a serpente me enganou, e comi mais do que qualquer quadrúpede. A serpente me enganou e comi. Porquanto disse a Deus a serpente: porquanto fizesse isso, maldita és tu mais que todo quadrúpede e mais que todo animal do campo. Sobre teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias de tua vida. Inimizade, porém, entre ti e a mulher, entre a tua semente e entre a tua semente. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei teu sofrer e tua concepção, com dor darás à luz. Filhos para teu marido será o seu desejo e ele dominará em ti. E ao homem disse: porquanto escutaste a voz de tua esposa e comeste da árvore que te ordenei, dizendo para que não comesses dela, maldita é a terra por tua causa. Com fadiga comerás dela todos os dias de tua vida. Espinho e abrolho produzirá para ti, e comerás a erva do campo. Com o suor do teu rosto comerás pão, até teu voltar para a terra, pois dela foste tomado. Porquanto tu és pó, e ao pó és tornar. Chamou o homem o nome de sua esposa Ravá, Eva, porque ela era a mãe de todo ser vivente. Fez o eterno Deus para o homem sua mulher túnicas de pele e os fez vestir. E disse o eterno Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós para saber o bem e o mal. E agora, quiçá, ele estenda sua mão e tome também da árvore da vida e o coma e viva para sempre. E enviou o eterno Deus do jardim do Éden para cultivar a terra, de onde havia sido tomado. Expulsou o homem e o colocou ao oriente do jardim do Éden, os querubins e a lâmina flamejante da espada que se volvia para guardar o caminho da árvore da vida. Pois bem, desse aspecto sublimar que está escrito na Torá sobre o erro coletivo representado pelo consumo da árvore do conhecimento do bem e do mal, vamos extrair diversas lições. Muitos sábios escreverão sobre isso, farão seus comentários, e por isso nós gostaríamos de trazer aqui para vocês alguns comentários deste livro aqui, Anatomia da Alma. No capítulo de número 8, que fala assim: Adão foi criado com a capacidade de ascender continuamente graus ainda mais elevados de espiritualidade. Ele deveria fazê-lo usando o corpo como veículo por meio da elevação da matéria ao nível espiritual. Para que tivesse condições favoráveis ao cumprimento de sua missão, foi colocado no jardim do Éden. O propósito que Deus fez na criação da humanidade foi justamente que nós tivéssemos esse aspecto, uníssemos o físico com o espiritual. Por isso, na religião judaica, todos os mandamentos são vinculados sempre a um aspecto físico, primeiro. E depois existe a vinculação ao aspecto espiritual. Entendendo isso, Hashem tinha criado Adão com um nível muito elevado de consciência. Os nossos sábios ensinam que ele enxergava de um lado ao outro do universo. Isso corresponde ao, segundo os nossos sábios, a
completa utilização dos recursos neurais e psíquico-afetivos existentes em dois hemisférios cerebrais presentes no ser humano, o esquerdo e o direito, representados pela linguagem da Kabbalah Hormah e Binah, que trata-se dos aspectos cognitivos, de raciocínio, razão, lógica, e os aspectos intuitivos, que era referente àquilo que nós costumamos usar como um vício de linguagem no mundo espiritual. Achamos muitas vezes que está completamente dissociado esse aspecto de o mundo espiritual está vinculado ao nosso universo. Hashem, ele ensina que tudo está relacionado ao propósito de que deveríamos entender em profundidade a nós mesmos. Toda a criação está dentro do ser humano, por assim dizer. Então, quando nós fazemos retificações espirituais, é para fazer uma retificação aos universos que nos influenciam. Por isso, segundo vários discursos rasídicos, como foi feito o Adão de fato? Embora a Torá fale que a carne de Adão tenha sido feita de terra, os nossos sábios explicam que as veias de Adão foi feita dos mares, que seus cabelos foi feito dos ramos das árvores, que os seus olhos foi feito de pedras preciosas, que o seu coração foi feito do fogo que arde no meio do centro da terra. Todos os elementos existentes que geralmente nós reduzimos a ar, fogo, água e terra foram relacionados na criação adâmica. Porquanto, quando Adão ele cometeu o seu erro, houve o estilhaçamento de sua alma em 600.000 partes. Isso porque está escrito na Torá que Israel é constituído de 600.000 pessoas na época de Moshe Rabbeinu e nunca decrescia nem aumentava desse número absoluto de 600.000. Esse número 600.000 está totalmente relacionado ao 6.000 anos que a retificação de Adão Kadmon haveria de acontecer. Adão Harishon. E estamos próximo do Mashiach realizar o processo de reunificação da criação do cosmos e nossa reconciliação, por assim dizer, com o Todo-Poderoso. Então, segundo a anatomia da alma, Adão tinha dentro de si as almas de toda a humanidade num estado de união perfeita. Quando ele provocou essa quebra, incontáveis centenas de santidades se dispersaram pelo mundo inteiro. Então, qual é a missão do homem, especificamente o judeu, conforme as explicações talmúdicas e rasídicas, quando a gente fosse levado para o exílio como no tempo presente? Era procurar, encontrar, purificar e elevar essas centelhas para que elas voltassem à sua fonte. Então, Hashem, ele quer que nós venhamos fazer justamente esses propósitos mais profundos e revelados pela própria Tanar e que muitas vezes as pessoas não concatenam. Por exemplo, David mesmo falou, uma vez Deus me falou, duas vezes ele me disse, buscai a mim, e eu respondi, então, Eterno, buscarei o teu rosto. Buscar o rosto de Deus é algo que foge à nossa compreensão limitada do presente, porque Moshe viu Deus face a face. Mesmo assim, Deus disse em um dos versículos que ele só viria às costas de Deus.
porque conversava como um amigo, como face a face, mas ele não pôde ver em vida a face do próprio Deus. Ainda que a gente cite aquela brahá, Ivarecha, Hashei, Vishmerecha, Yaer, Hashei, Palavlecha, Verneca, Isar, Hashei, Palavlecha, Veyamsem, Lecha, Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie, que o Eterno sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Esse aspecto da revelação da face divina está guardado para os tempos do Mashiach, o Shabbat Gadol, quando a humanidade ser transformada espiritualmente. Esse processo de purificação que devemos fazer para elevar essas almas é algo que está associado aos alimentos, por exemplo, da nossa vida cotidiana, ao fato, por exemplo, de que no Rosh Hashanah também existe um Seder específico e todo um compromisso e uma ordenação em relação aos alimentos e os seus significados espirituais. Tudo isso tem como um sentido de que nós somos um filtro. Então a anatomia da alma tem um aspecto de ligar a anatomia do corpo humano com os aspectos espirituais e trazer o seu significado. Embora essa parte não estaremos analisando, devemos apenas trazer fragmentos que estão dando um significado místico e profundo ao Rosh Hashanah, como por exemplo, que nós durante este ano deveríamos realmente entender nossa missão de procurar, encontrar, purificar e elevar centelhas de santidade. Isso é muito profundo, porque o ano inteiro eu tenho que me dedicar a cumprir as mitzvot. E não só isso, eu tenho que pensar em me propor a cumprir as mitzvot. Eu tenho que, por exemplo, quando estamos no meio da semana fazendo os artigos, nós estamos usando o nosso intelecto e pensando ativamente para concatenar todas as informações possíveis, tal que sejam eliminadas os adicionais e venhamos nos focar somente em uma visão. Mas isso exige de nós que nós venhamos fazer uma procura, uma exegese, uma homilética, tudo isso para que a pessoa venha entender o significado básico daquele texto. Também encontrar. Procurar e encontrar são dois aspectos referentes àquilo que estamos acostumados. Porque, como dizemos, quem procura acha. Então, se você quer procurar Deus, primeiro você tem que encontrar qual é a fonte que fala sobre Deus. E onde fala sobre Deus? Judaísmo. Porque as outras religiões vão apresentar outros deuses, outras concepções. Umas vão até focalizar num ser humano. E tudo isso daí acaba dispersando o ser humano de encontrar Deus. Então, por conseguinte, devemos purificar e elevar. O termo purificar ele está muito associado ao termo de decantação e filtragem, por exemplo. Duas palavras do mesmo campo semântico. E nós devemos fazer esse processo de separação entre o santo e o profano. E Deus disse isso na Parashá Kedoshim, Vaikra, capítulo de número 19, Levítico, que fala que santo sereis porque o eterno vosso Deus sou santo. Isso quer dizer uma separação entre o que é correto e o que não vai ser utilizado para fins ritualísticos da minha própria vida, que terei que se tornar um ritual divino, um avodá incorporado em mim, para fazermos a vontade de Hakadosh Baruch Hu. Porque Deus, ele, por exemplo, quando estabelece a Kashrut, de uma certa forma ele está interiorizando em mim o sacrifício no templo de Jerusalém. Como Deus está falando, coloca o tefilim, coloca o tzitzit, faz a festa de Sukkot, constrói uma sukkah, toca o shofar no dia de Rosh Hashanah. Quando Deus está nos ordenando isso, significa
que nós estamos cada vez mais introjetando para dentro de nós luz e transformação, fazendo também, ao mesmo tempo, uma separação daquilo que não corresponde à vontade do meu Criador. Por exemplo, o Rosh Hashanah é um dia considerado Shabbat. Está escrito na Torá, Shabbatot Zerod, significa um Shabbat de lembrança. Temos que cumpri-lo como Shabbat. Então não posso trabalhar, não posso exceder as 39 Malachot, as 39 leis básicas que proíbem o dia de Shabbat de ser profanados. Então nós devemos fazer todo esse processo de purificação e essa busca de espiritualidade. A nossa alma tem que buscar cada vez mais se aprofundar no conhecimento de Deus, como o profeta Oséias, Rocheia fala, que vamos prosseguir, continuar e buscar o nosso Criador. É interessante que ele usa 3 verbos referentes aos 3 tempos sagrados, que um dia se completará o momento que o 3º templo vai ser reedificado. Então, esse processo de purificação, busca, envolve também nossos semelhantes. Isso, hoje em dia, muitos do Estado de Israel têm se conscientizado e enviado rabinos aqui para o Brasil para justamente cuidar do caso dos Benin, sim. É como também nós temos feito no nosso site, através das páginas das redes sociais, que temos entrado em contato com diversas pessoas que têm abandonado o erro e têm desejado buscar o certo. E eu achei ficar feliz com isso, porque isso está aproximando o Mashiach. Mas para tudo isso, a gente tem que ter cuidado e cautela, paciência, porque esse atributo de paciência está associado a Keter. Keter é um atributo que está num nível mais elevado dos aspectos revelados sefiróticos, que associa-se à presença divina na vida do ser humano, um nível de Yehidá, um nível de conexão com o Todo-Poderoso, de uma forma que jamais pudéssemos perceber, que é usado metaforicamente como comermos do fruto da árvore da vida, conforme está escrito no livro de Ezequiel. Porquanto esse processo de paciência é representado, por exemplo, nos aspectos do processo digestório no nosso corpo, por exemplo. Nós temos que ser pacientes, porque é usado um exemplo de como a impaciência levou o ser humano à idolatria. Por exemplo, os judeus atingiram um nível espiritual muito alto quando receberam a Torá no Monte Sinai. Tratado de Shabat, folha 146a do Talmud. Foi-lhes então ordenado que aguardassem 40 dias até que Moshe descesse da montanha com as tábuas sagradas. As tábuas sagradas, a Torá, representa a árvore da vida. Alimentarmos dela representa abrirmos nosso Da'at, nosso conhecimento, para estarmos preparados a receber a presença divina, já que Da'at representa também o tempo sagrado. Porém, eles ficaram ansiosos, erraram os cálculos, resolveram do nada se precipitar e fizeram um bezerro de ouro, e assim o ser humano também fez. Se o ser humano tivesse esperado passar o Shabat, não quer dizer isso, chegar ao tempo correto do Eterno, porque o Eterno primeiro ordenaria a Adão a comer da árvore da vida e só depois do conhecimento. É por isso que quando Mashiach chegar, o conhecimento se estenderá como as águas cobrem o mar, porque ele trará o aspecto da imortalidade e o ser humano estará completamente dissociado a todo o prazer equivocado de autossatisfação e ego. Toda a humanidade e a criação estará imergida no amor de Deus, que é algo que estará além dos precedentes atuais. Realmente, quando alguém olha um leão devorando filhotinhos de outro leão, quando ele conquista ali um grupo de fêmeas para montar seu próprio harém, um determinado território,
como mostram vários programas referentes a esse tipo de estudo, ficamos achando que Deus é um Deus cruel. Na nossa realidade atual, realmente existe muita crueldade nesse mundo. Então, vários aspectos vinculados à lei, como na explicação do profeta Ezequiel, e também lhes dei mandamentos que não eram de vida, para que eles mesmos viessem se acharem puros. Hashem, ele deseja quebrar o ego e a soberba do ser humano, para que o ser humano venha entender que tem que obedecer a ele. Como passar desse estágio, então, lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 11, o leão comerá palha com o cordeiro. Ou seja, será abolido esse aspecto carnívoro, o aspecto de guerra, o aspecto de conflitos que a mente do ser humano lhe abastece constantemente, fazendo com que ele fique sempre contra o próximo. Então, uma das nossas grandes armadilhas existentes no nosso cérebro é ficar propedêutico a três grandes vícios: busca de honrarias, o que leva a contenda, a guerras entre as pessoas; glutonaria, que é o desejo pelo alimento, porque em hebraico pão é lehm, que está associado a melham, que significa em hebraico guerra. Então, a fome, por exemplo, traz guerra. Muitas convulsões sociais que houveram na história se deu porque um povo era oprimido e passava fome, e essa fome os levou a tomar uma atitude contra aquela situação de opressão, já que os ricos e nobres ficavam se empanturrando com seus alimentos. Então, o outro aspecto relacionado é a luxúria, o desejo sexual propriamente dito. Essas três configurações, elas são a base e o sustento da psique humana, como já Freud analisou. Ele não inventou nada. Nós sabemos que Freud era de linhagem judaica, então ele já tinha esse conhecimento talmúdico. Apenas para que a sociedade de então aceitasse os seus ensinamentos, ele teve que usar o contexto histórico do paganismo para que as pessoas lá da Europa naquele tempo aceitassem. Então, se nós aprendemos a combater esses três aspectos que corrompem o intelecto humano, trazer nossa vida para o campo do mundo espiritualmente santificado. Por isso, Esaú, ele geralmente é considerado homicida, glutão e lascivo. Por isso também que nossos sábios acabam nos ensinando que dessa passagem que a gente leu no livro de Bereshit, capítulo número 3, a mulher teve o primeiro caso de zoofilia da história, relações sexuais entre ela e a serpente, porque em hebraico, Nahash, é do sexo masculino, e era um animal de grande porte, assim como vocês têm conhecimento que existe esse tipo de corrupção condenado pela Torá. Então, houve ali um erro de nível também sexual, houve a glutonaria, que foi comer do fruto proibido. Aí existem vários midrashim, uns falam em uva, outros falam maçã, outros falam figo, mas não importa. Importa somente o que representa, que é justamente a quebra de vasos preparados para receber a luz divina no cérebro humano, referentes a 600.000 vasos que poderiam ser preenchidos por luz, ou como os rabinos dizem, 613 mitzvot. Então também houve ali uma pequena guerra entre eles, onde Adão acusa Havá, Havá acusa a serpente,
e ali depois houve um exílio, e depois isso se completa quando Caim mata Abel. Então, como podemos fazer? O que devemos fazer para trazer essa retificação espiritual? Vamos chegar a esse ponto. Mas primeiro temos que entender que por isso, várias vezes, lá no livro de Provérbios, é citado o homem de Belial. A palavra Belial quer dizer, no comentário rasídico, Beliol, aquele que joga fora, lança de si o jugo divino. É até uma perífrase muito conhecida em alguns círculos religiosos, que ele está longe do jugo da lei. Mal sabe ele que isso tem uma origem demoníaca. Porque os nossos sábios ensinam que o capitão celestial de Esaú se trata do próprio anjo da morte, que é uma das faces do que a gente chama de Satã, cujo o seu nome seja anulado para sempre. Então Hashem coloca para proteger o jardim um querubim, e esse querubim é a chave de como a gente pode ser curado, por incrível que pareça. Hashem ele dá chaves ao longo da Torá para que a gente entenda e reflita. Hashem, ele, por exemplo, fez com que Eliyahu se transformasse espiritualmente num anjo, subisse ao céu por uma carruagem divina. Conforme está escrito lá no livro de 2 Reis, ele sobe para o céu nessa carruagem, e essa carruagem era puxada por querubins, que, segundo a visão do profeta Ezequiel, tinham 4 faces: o leão, o touro, a águia e o homem. Então, segundo os nossos sábios, cada um desses animais acaba correspondendo a um tipo de conexão existente, por incrível que pareça, na nossa cabeça, que é audição, visão e olfato, que justamente vão nos ajudar a retificar os problemas espirituais que nós passamos e enfrentamos. Um exemplo disso, a audição, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Had. Ouça as palavras da Torá, ouça que Deus é um, ouça a palavra dos profetas. Não ouça palavras de demagogos, partidários, pessoas que instigam as lutas sociais, porque essas pessoas estão somente alimentando briga, contenda e guerra entre as pessoas, que culminará em morte. Não é à toa que existe muitas mortes no Brasil relacionadas justamente à situação política. Existem grupos radicais que matam mesmo. Isso foi denunciado em últimas reportagens, por exemplo, num canal muito conhecido de vocês na mídia. Então, a visão. Cuidado com o que você vê. Os sábios ordenam, mas a gente está acostumado a olhar, por exemplo, para o talit, como esse talit que está aqui atrás de mim. A gente vê os sábios visitar o tzadikim, Rosh Hashanah, por exemplo, os nossos sábios ensinam a visitar um tzadik, um erudito, uma pessoa que vai te ajudar na caminhada espiritual. E o olfato. Mas o que tem a ver o olfato? Bem, segundo os nossos sábios, Lotinaf, que significa, na tradução literal dos 10 mandamentos, não adulterarás, também significa não darás o seu nariz, para não sentir o perfume de outra mulher. O que quer dizer isso? Essas 3 características estão vinculadas diretamente ao aspecto material, físico, de influência do mundo externo para o mundo interior, impelindo o ser humano para esses 3 tipos de bases que corrompem o seu intelecto: a luxúria, a glutonaria e o aspecto do ódio gratuito. Mas, do lado contrário, existe, segundo os nossos sábios, 3 criaturas
que podem ser consideradas hereges, que é o cão, o jumento e o falcão, que representam o ódio, a luxúria e a glutonaria. Justamente. Então, no capítulo de número 19 da Anatomia da Alma, trata sobre esse aspecto de como curarmos nossa mente. Rosh Hashanah está associado à sua cabeça. A palavra Rosh significa cabeça em hebraico. Os nossos sábios nos ensinam que se nós conseguirmos retificar nosso Da'at, conseguiremos ter uma equivalência de construirmos um templo sagrado dentro de nós. Segundo Rashi, o que está escrito no livro de Êxodo 31, 2, 3, que Deus disse sobre Betzalel, o que está à sombra de Deus. Betzalel significa isso, a sombra de Deus. Que ele receberia Hormá, Biná e Da'at. Rashi, um exegeta que é muito importante no estudo da Torá, ele explica que Da'at se refere ao Ruach HaKodesh, a presença divina, a Shekhinah. Se a pessoa se tornasse como um templo sagrado, o Ruach HaKodesh repousaria sobre ele. Claro que temos que explicar uma diferença crucial entre essa expressão judaica e a expressão similar cristã, mal traduzida como Espírito Santo. O Espírito Santo faz parte de uma tríade pagã que influencia pessoas de diversos níveis a realizarem falsas profecias em nome de um falso Deus. Temos um compromisso com a verdade, então não se assuste em dizer para você que outra religião oferece um Deus alternativo que não é o Deus de Israel, não é o Deus verdadeiro. Porque esse Deus está igualado a um homem. Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. O próprio Shmuel fala isso. Então, começa a abrir a sua mente e entender o que o Tanar está ensinando. Porque você pode pesquisar, muitos historiadores estão escrevendo a falsidade do cânone católico, por assim dizer. Então, os únicos escritos válidos para sabermos quem é o nosso Deus é Bereshit, Gênesis, da Torá, até o último livro do Tanar, que na forma de apresentar os livros judaicos termina com crônicas. Na Bíblia comum vai terminar em Malaquias, mas isso daí é porque teve ali muita coisa por detrás. A intenção era dizer que um falso profeta sucedeu ao profeta verdadeiro de Israel, o último. E ainda tinha um costume pagão de se colocar 4 folhas brancas para dizer que 400 anos teria se passado entre um verdadeiro profeta e um falso profeta. Tudo isso daí é balela, enganando as pessoas, entendeu? Não entre nessa. Não busque grupos alternativos. Não acredite em sincretismos religiosos. Sabe o que é sincretismo religioso? Eu vou te dar um exemplo. Os escravos, aqui no Brasil, eles queriam seguir sua religião, mas prevalecia a religião europeia. Então, o que eles fizeram? Mudaram o nome dos seus deuses para santos da igreja e dentro de determinados mecanismos conseguiram ajustar a crença africana à crença europeia, formando uma religião afro-brasileira conforme os dicionários classificam. Então,
O secretismo religioso é algo crítico, que vai te colocar numa situação de aceitar Baal para ser adorado. Mas estamos aqui como uma voz de Eliarro, como uma voz do deserto, para te dizer que isso é errado, tá? Só existe um Deus. Ele é incorpóreo, ele não se compara a ninguém, ele não enviou o Mashiach, vai enviar ainda. Sabemos que essas palavras são bombásticas, porque trazem uma profundidade de verdade que despertarão as almas. E isso faz parte do processo de Rosh Hashanah, porque é como um juízo final que se estabelecerá. Então, os nossos sábios ensinam que nós devemos ter esperança no nosso Criador. Quando o Mashiach chegar, o Mashiach trará dois aspectos da revelação divina, que é a seguinte: uma pessoa sem sabedoria de Torá, ele vai dizer para ela que Deus tem como ser reverenciado por causa do verso de Isaías 6,3 que diz Melokol Haaretz Kevodô, toda a terra está cheia de sua glória. Ou seja, se você quiser buscar Deus, Deus tem como ser atingido. Para o Tzadik, ele vai dizer qual é o lugar de sua habitação. Ayemekon Kevodô. Por quê? Porque a meta do Tzadik é se elevar mais, crescer mais espiritualmente, se elevar a um nível de fidelidade ao Eterno, um nível um pouco mais acima. Segundo a Mishnah, Pirkei Avot, capítulo de número 6, versículo de número 1, existia uma gradação para os homens a nível espiritual, que era do nível de Tzadik, para o nível de Hazid, depois para o nível de Yashar, para o nível de Neman. Na visão do Talmud de Tzadik, não é aquilo que a gente hoje está acostumado a ouvir. Tzadik era uma pessoa que exigia o crucial da lei. Algo que lhe deviam, deveria lhe pagar, conforme está escrito na Torá, 4 vezes mais. Um Hazid era capaz de perdoar uma pessoa. Por isso, David, ele perdoou aqueles homens que fizeram tanto mal a ele quando Absalão deu um golpe de Estado. E Achar é uma pessoa tão correta, tão íntegra, que atinge o nível de Jó. E o fiel, Neman, é uma pessoa a nível de Moshe Rabbeinu, que é capaz de dizer: Deus risca-me, peço-te, do livro da vida, para que essas pessoas sejam salvas. Então, Deus espera isso da gente, um crescimento espiritual. Deus não quer que você fique para sempre ali uma coisa que não cresce, uma coisa sem produtividade espiritual para ele. Por isso que nesse aspecto da retificação do nosso intelecto, Hashem quer que a gente venha reconhecê-lo, quer que estudemos sua Torá, quer que nós não sejamos estéreos, quer que nós venhamos entender que devemos viver através da emuná, tanto que uma classificação simples para o mês de Tishrei é Chodesh HaEmuná, o mês da fé. Porque lá em Israel as pessoas ficam sem trabalhar muitos dias e é muito difícil arranjar emprego lá nessa época do ano. Então, a verdadeira pobreza, segundo o Reb Nachman de Breslav, vem da mente. Existem aqui algumas citações que o Reb Nachman ensinou quando o Ta'at, de alguma forma, ainda não foi retificado, e que precisa de retificação. Então, podemos vislumbrar a importância do intelecto, especialmente seu aspecto de Da'at, relacionado
a nossa capacidade de atuar como povo santo neste mundo. Da'at tem sua forma positiva como negativa. Da'at é assim chamada quando a pessoa reconhece Deus. Agora, um médico pode ter muita erudição e dá para você ali uma descrição biológica, química, farmacêutica do tipo de remédio que você está usando e muitas vezes não trazer nenhum efeito desejável através daquele remédio. E aí uma pergunta simples se perguntará do que adianta tanta sabedoria. Então, a maioria das pessoas que hoje são reconhecidas como academicamente sábias não sabem nem do que estão dizendo, uma vez da qual o reino da qual elas estão trabalhando é a Sitra Horá. Sitra Horá é um termo da Kabbalah que significa as costas de Deus e está associado ao reino do mal. Da'at corresponde à paz. A discórdia corresponde ao exílio de Da'at. Então, quem tem Da'at conserva em si a própria alegria vinda do Olam Rabá. A Torá, ela não é algo ascético que tem que estar associado à tristeza, a você é obrigado a não conviver com os outros, nada disso, não é nada assim. Esquece isso, entendeu? Às vezes muitas pessoas oriundas de outras religiões, quando migram para o judaísmo, conservam traços das falsas religiões, que ensina que a pessoa tem que ser séria, que a pessoa tem que passar uma imagem, muitas vezes correspondente ao dos sacerdotes idólatras, que querem dar uma falsa posição de profeta, quando na realidade não é isso que a Torá ordena. Então, devemos dançar, devemos nos alegrar. Tem dias certos para fazer isso também. Rosh Hashanah, por exemplo, é um dia considerado Yom Norah, um dia de temor aos céus. Não corresponde exatamente ao dia de dançarmos, porque nesse dia estamos pedindo por todo o universo e o tribunal foi estabelecido. Agora esse Simchat Torah é para dançar, é para se alegrar, beijar a Torá, beber vinho. Então o Hashem fica alegre quando a gente fica em Simchat Torah, tanto que existe um conto rasídico interessante que Baal Shem Tov ensinou. Os judeus geralmente acordam cedo para fazer o Shacharit e os anjos acompanham eles para fazer o serviço ao Todo-Poderoso. Mas geralmente na noite de Simchat Torah, dança, alegria, o vinho, o pessoal acorda um pouquinho mais tarde. Então, a pessoa, ao invés de levantar 8 horas da manhã, levantava 10. E aí, o que os anjos ficavam fazendo entre as 8 da manhã até 10 da manhã? Baal Shem Tov contou que os anjos entravam no Éden e se surpreendiam com várias solas de sapatos. Eles perguntaram quem foi que colocou essa sola de sapato aqui. Sabe o que acontece? O anjo Michael respondeu, fui eu. Então ele explicou, eu vou confeccionar uma coroa mais bonita do que o anjo responsável pelas orações do povo judeu para o eterno. Porque essas solas, referente ao que tinha sido gastado dos sapatos das pessoas que dançaram, são mais queridas ao eterno do que as suas orações de súplica. As orações de súplica, elas têm o seu tempo correspondente a uma finitude de tempo a que Deus salve a pessoa de uma certa condição que lhe está trazendo horror e temor de uma destruição que está iminente. Mas já a alegria correspondente a Simchat Torah deve estar cultivada no nosso coração continuamente. Os nossos sábios falam que para a gente retificar, por exemplo, a ingestão dos alimentos, se a gente comprasse alimento para uma festa judaica ou para o Shabat, guardando o melhor para o Shabat, assim haveríamos de estar retificando a nossa gula, por exemplo. E aí os nossos sábios ensinam que existia duas formas diferentes de lidar com um problema de glutonaria. A primeira era uma espécie de cessar-fogo, como o Yom Kippur, um jejum.
Mas isso não resolve, que a pessoa vai ter que comer. E, inclusive, está escrito: se a pessoa não provar daquilo que Deus colocou nesse mundo para o seu benefício, é como um pecador e vai ser lançado no Guerrinom. Mas aí existe um acordo de paz, que é a alimentação do Shabat. Por isso que o Shabat tem sempre pratos adicionais, porque alguns sábios até brincam. A gente tem duas almas nesse dia. Tem a alma santa para cumprir Shabat e tem a nossa alma, então a gente come pelas duas almas. Hashem, ele ensina que a gente deve se desenvolver espiritualmente, não por sofrimento, mas para alegria. E nós devemos ter fé absoluta nele, por isso quem tem Da'at é como se estivesse em plena luz do dia. Quem não tem Da'at é como se estivesse em trevas. Da'at dá a possibilidade de discernir entre o bem e o mal. Também está associado ao aspecto do maná, ao aspecto de um bom sonho, ao aspecto de não acreditar em heresias e não sofrer, embora que estejamos aqui no exílio. Também está associado à terra de Israel. Agora, tem um tema que a gente vai entrar: doença mental. Como isso se desenvolve? Por que seres humanos na nossa atualidade têm vivido tantos transtornos classificados pelos nossos psicólogos, psiquiatras? O que está havendo? Se talvez um século atrás, a maioria das pessoas não tinha esse tipo de comportamento, não tinha doença no aspecto mental. Bem, os nossos psiquiatras, psicólogos que acompanham esse tipo de situação, às vezes nem consegue resolver de forma terapêutica e acaba desembocando no processo químico-farmacêutico para tentar conter ali e dar uma inibição aos aspectos relacionados à psique humana, vinculados às sinapses que ocorrem nos neurônios e a liberação de hormônios que causem um desequilíbrio no aspecto daquilo que podemos atualmente considerar como desequilíbrio mental de alguma forma. Então, qual é a solução? Por que o ser humano tem que sofrer? Bem, dentre os principais aspectos que os nossos sábios dizem é o seguinte: estamos num momento altamente tecnológico que as pessoas se acostumaram a resolver seus problemas de um dia para a noite, criando uma pressão muito grande sobre as pessoas. Essa pressão, ela acaba desvirtuando o intelecto da pessoa, porque a coloca sob uma perspectiva de ter que tomar uma atitude que muitas vezes está sendo vendida por uma cultura imprópria e descendente de Roma, que estava associada a esses três tipos de sustentabilidade da psique humana, que é a libido, associada à luxúria, a necessidade de alimentar-se, associado à glutonaria, e relacionada ao aspecto de não conseguir identificar-se com o próximo, ponto de não considerá-lo irmão e querer colocar uma competição para que ele mesmo se afirme como o melhor. Esses aspectos acabam levando a pessoa a uma doença mental, assim como também uma alienação, onde a pessoa se transporta para um ambiente totalmente desvinculado com o seu presente atual. Isso
leva a pessoa a uma espécie de desvio mental. A esquizofrenia, podemos tratar desse aspecto. O que ela se trata? Uma dupla personalidade, ela acaba se desenvolvendo como alguns aspectos inibidores e refriadores do comportamento humano se estabelece dentro de determinadas situações onde a pessoa vai encontrar como válvula de escape para o seu subconsciente determinadas situações onde ela haverá de comprovar que o que lhe estava colocando como aquela pessoa certinha, correta, era apenas uma aparência, uma capa, uma máscara que ela estava vestindo para conseguir harmonizar os conflitos internos existentes entre o intelecto dela e o mundo exterior. Então, por exemplo, por que de um dia para a noite uma pessoa pode cometer um crime bárbaro que choque a sociedade e acabe personificando-se em crime hediondo segundo a nossa Constituição Federal? Justamente por causa das pressões que muitas vezes podemos encontrá-las em diversas áreas, como o estresse do trabalho ou a pressão familiar, etc., que acaba fazendo com que a pessoa tenha que vestir uma personalidade que não lhe corresponde. Então a pessoa, ela diz algo, aparenta algo, ela faz você acreditar em algo que não é exatamente a identidade da alma dela. Isso durante um tempo fica acumulado no inconsciente da pessoa e vai depois para o subconsciente. Então existem momentos chamados atos falhos que vêm à tona. Geralmente são momentos de desequilíbrio hormonal causado por algum desgosto ou por algum tipo de transtorno que não corresponde à expectativa interna da pessoa, porque existiu ali uma corrupção entre dois aspectos que no mundo da psicologia é conhecido como assimilação e condicionamento, por assim dizer. Então, o ser humano, ele vive entre os seus semelhantes, esperando sempre que a sua personalidade tenha um reconhecimento. Acontecem alguns desajustes, coisas que você era imprevisto. Então, vou usar a terminologia de Philippe Pernot. Ele fala em assimilação e acomodação. São dois aspectos diferentes um do outro, que vamos fazer a abordagem para que você venha compreender como você pode ser curado de uma doença que muitas vezes tem tratamento médico e até estipular uma espécie de remédio. Mas se você tiver esse entendimento da sua própria psique, como ela se estrutura, você pode trazer uma cura interior que virá de transformar sua vida a partir desse Rosh Hashanah. Tudo depende de você e daquilo que você estiver ouvindo e como entendendo. Então vamos tentar ser claros em nossas afirmações. Como é o processo de acomodação? Digamos, você está andando na rua e aí você acabou de receber uma ligação que um parente da sua família morreu. Você era muito ligado a essa pessoa e a pessoa morreu. Nesse momento você fica em choque entre a realidade externa e o mundo interno. Leva um tempo para você compreender
a situação de fato. Então as pessoas nesse momento elas ficam num período chamado luto. Esse luto vai paralisar por alguns minutos talvez o raciocínio da pessoa, levando-a a pensamentos desconexos, que nesse momento a pessoa tem que desativá-los. O aspecto da árvore do conhecimento do bem e do mal justamente se reflete nisso. Pensamentos desconexos. A pessoa tem que entender que aquilo é uma ilusão. Se a pessoa não se desvincular do que ficou introjetado nela, de que uma pessoa, por assim dizer, vive ad continuum, continuamente, e ela não entender que a finitude é uma coisa temporal e biológica da existência humana, ela pode criar na mente dela um mundo paralelo, levando à loucura e chegando a afirmar muitas vezes que uma pessoa está viva. Aí tem vários tipos de dimensões. Uma pessoa que não é agressiva, que vive de forma normal, mas como citam que aquela pessoa morreu, ela se comporta como se a pessoa não tivesse morrido. Chega até a colocar um terceiro prato de comida, vamos dizer assim, se numa casa tinha 3 pessoas e uma terceira faleceu. Já o processo de assimilação é a pessoa cair em si, cair na real. Entender que a vida é assim mesmo, vamos para frente. E esse processo, muitas vezes, quando possuem problemas no desenvolvimento socio-psicoafetivo da criança, que em algum aspecto não foi atendido durante seu desenvolvimento até a adolescência, por exemplo, uma pessoa que não admite ser trapaceado, porque houve alguma situação que o traumatizou, ou até mesmo uma situação que não trabalhou com esses dois aspectos relacionados a uma coisa muito importante que o ser humano tem que ter, que é resiliência. Resiliência é a capacidade de você receber uma tragédia na sua vida e ter uma força de se reedificar depois dessa situação que pode ter se apresentado como catastrófica, por assim dizer, no termo como você interpreta o mundo à sua volta. Então, biologicamente, é como uma espécie de satisfação de necessidade. A pessoa tem uma necessidade e ele vai procurar algo para se satisfazer, o que o levará consequentemente ao prazer. Então, a pessoa que foi de repente na sua vida muito bajulada e mimada pelos pais, por exemplo, ele não tem uma estrutura de tão facilmente algo que lhe seja querido se perder, principalmente associado a esses 3 aspectos que nós afirmamos: honraria, luxúria e glutonaria. Muitas pessoas elas não conseguem acomodar em si essa nova realidade. Por exemplo, que ele se tornou solteiro ou divorciado, e por não ter se acomodado a essa nova informação, essa nova afirmação, não ter sido processada pelo seu intelecto, a atitude dele é se tornar um bárbaro assassino que comete um crime passional. Tudo isso pode ser verificado através de estudos de criminologia jurídica, se você estiver interessado. Então,
esse aspecto de acomodação e assimilação é muito importante. No que a acomodação é algo assim, que aparentemente a pessoa pode ter se acostumado. Mas a assimilação é quando a pessoa introjetou, conseguiu processar no seu intelecto aquela nova realidade que até então não existia em seu mundo interno. E deste processo de entendimento, a pessoa partirá para uma resposta social afirmativa que o justificará diante da sociedade mediante ao que se espera dele. Aí você fala, tá bom, eu vou fazer uma coisa que eu não sinto. Eu vou te explicar uma parábola muito interessante, contada entre os Hasidim. Em uma certa cidade havia um louco. Esse louco dizia que o general da cidade era Eliarro e o prefeito era Machia. Dizia isso para todo mundo considerava ele maluco, não era nada daquilo. A família dele ficava triste por causa dessas coisas que acontecia. Levaram ele pro Reb. Chegando lá, o louco fala para ele: Reb, vou te contar um segredo. Você sabia que o general é Eliarro e o presidente da nossa cidade é Machia? Aí o Reb pergunta assim para ele: bem, o que você acha? Que eu sei ou não sei? Aí o louco responde: claro que o senhor sabe, o senhor é o Reb. O senhor sabe sim, o senhor sempre teve essa revelação. Antes de eu ter essa revelação, o senhor já tinha. Então, nada disso. Claro que o senhor deve ter já percebido, só que o senhor não contou para ninguém, guarda esse segredo. Só que é necessário a gente divulgar ele. Tem que espalhar pela cidade, a redenção já chegou. Aí o Rabino falou: não. Olha, vamos começar por o seguinte. Por que você acha que eu não falei? Se você acabou de dizer que eu sou um homem muito elevado, que tem muitas revelações. Aí o louco falou: deve ter sido porque o Deus Todo-Poderoso mandou o senhor cortar segredo. Deve ter sido isso, né? Aí o Rabino, o Reb, falou assim para ele: mandou guardar segredo. Você sabe de uma coisa? Você quer guardar esse segredo comigo? Aí ele falou: ah, tá bom, então se Deus não quer que a gente fale, a gente não vai falar. Mas os dois é Machia e Eliarro, é? Aí o Heavy falou: é sim, meu filho, guarda esse segredo. Vai chegar a hora certa de eles se revelarem. Com o tempo, aquele homem voltou para casa, deixou de afirmar aquilo e, depois dos anos, foi curado completamente da loucura que ele estava vivendo. Esse é um exemplo clássico de como uma resposta socialmente aceita, realizada no campo físico, introjeta-se de tal modo no nosso intelecto que transforma a nossa realidade construída nos nossos planos paralelos, que se chamaria de ilusão e realidade. Então, por isso, a chave também para todas essas perspectivas é chamada também de responsabilidade, maioridade. A pessoa deve compreender que os seus pensamentos também devem ser muito cuidadosamente vigiados, porque esse senso de responsabilidade mexe com o caráter da pessoa, mexe com o intelecto da pessoa. Por isso, a pessoa, para superar qualquer tipo de convulsão que um aspecto de uma doença mental venha ter se introjetado nele por causa de uma dessas características que não foi plenamente satisfeita no período da sua juventude, venha ser preenchida e completamente sanada pelo poder do Criador. Porquanto, isso trará um equilíbrio homeostático entre a realidade e a nossa psique. Isso evitará criarmos ilusões, porque a ilusão está ligada a um demônio,
chamado Lilith seja anulado esse nome, que não tenha nenhum poder sobre vocês, mas que, por exemplo, na nossa geração está muito associado a um desejo de poder, um desejo econômico que leva a pessoa à tristeza, à depressão. Ah, por que que eu não tenho isso? Porque eu não tenho aquilo outro? Pare de desejar coisas que não está ao seu alcance. Os nossos cabalistas ensinam: tudo o que será seu é por direito seu. Tem uma história rasídica interessante. Ensina-se que Baal Shem Tov tinha um discípulo que era muito ligado à cleptomania. Também podemos considerá-la como uma doença mental, onde a pessoa não consegue identificar uma certa diferença entre a posse do outro e a posse do seu. Conta a história que ele ficou tentado a roubar uma mansão. Ele pulou o muro. Só que teve uma coisa interessante. Essa mansão tinha por dentro desses muros portões invioláveis. Só que esses portões estavam abertos. Outro fato curioso é que haviam cães, tipo Rottweiler, aqueles que estraçalham logo a pessoa, não estavam soltos e era de noite, altas horas da madrugada. Ele estranhou. Então ele entra na mansão. Só que a porta não estava trancada. Ele falou: bem, a porta não está trancada, então a oportunidade fez o ladrão. Ele começa a se convencer que algo estava errado. Ele vai até o lugar onde ele soube que existia o cofre. E ali ele viu dinheiro, viu pedras preciosas, começou a ensacar e de repente parou e pensou: tem algo errado. Se isso é para ser meu, então vai ser. E ele largou tudo, fez chuva. No dia seguinte, Baal Shem Tov chama ele no gabinete e ele fica muito constrangido, pensando que o Reb haveria de confrontá-lo. O Reb fala: eu tenho uma coisa importante para dizer para você. Eu sei das suas dificuldades econômicas financeiras. Sei das suas dificuldades. E de repente entra num assunto que ele não espera, falando que uma moça rica da cidade, que morava na mansão X, cujas propriedades eram Y, gostaria de se casar com um rabino, visto que ela gostaria de ter uma pessoa conhecedora apenas de Torá, porque ela era rica e não precisava de sustento masculino, por assim dizer. E ela já tinha conhecimento de contabilidade, ela sabia administrar sua riqueza, ela não precisava de outra pessoa para questões econômicas, ela já tinha resolvido isso na vida dela. Então o rabino ficou pasmo. Essa história explica que o que é seu por direito será seu. Chegará no tempo certo, no tempo oportuno. O que você deve fazer é entender que sua mente tem que ficar concentrada no mundo espiritual, chamado Yeshuv Hadat, examinando de forma seletiva o enorme volume de informações que está exposta, pondo-se em sintonia com o conhecimento da Torá que o ajudará a alcançar um dia seu objetivo. Não adianta ficar querendo subir degraus que estão lá à frente quando você ainda não passou por determinados níveis de experiência e conhecimento.
Por isso que a pessoa tem que colocar tudo ao seu tempo, tudo em ordem, não ultrapassando seu limite e seu relacionamento com Deus de modo apropriado e correto, andando passo a passo. Porque pode ser que alguém já se veste de branco e preto, já conhece Halachot, já ensina a Torá, eu queria também ser assim, aí você não faz nem Modéani, você nem faz Netilat Yadayim, quando chega de manhã, não sabe nem rezar o Shema, e em alguns aspectos ainda por cima faz as coisas de uma forma totalmente desordenada. Então você primeiro tem que começar a transformar devagarinho as suas práticas e suas ações até que chegue um momento que você venha poder dizer que eu posso atingir um nível maior. Um nível leva sempre a outro nível. Foi como nós falamos. A pessoa pode ser um sadiq, mas aí depois Hashem quer que ele seja um Hazid. Chegou a Hazid, Hashem quer que ele seja um Yashar. Chegou a Yashar, Hashem quer que ele seja Neman. Se a pessoa é justa, Deus quer que ela seja misericordiosa, depois seja reta, depois seja fiel. Só que a maioria das pessoas não chega ao nível de Moshe Rabbeinu. Só Mashiach chegará ao nível dele. Então o que acontece? Entendendo esses aspectos, a gente pode entender que é importante, pois apressará a vinda do Mashiach. Mashiach, conforme está escrito, a própria Da'at foi para o exílio. Mas quando Mashiach vier, Da'at será redimida, porque a terra estará cheia da glória do Senhor. Porquanto, isso estará associado a níveis proféticos elevados que a Torá resguarda para aqueles que cumprem a vontade divina, desde que você entenda que um dia Hashem haverá de realizar esse aproximamento entre ele e o ser humano, e por isso essa aproximação ela se dá por muito trabalho, muito korban. A palavra korban vem de lekarev, que significa aproximar-se. A pessoa tem que se esforçar, tem que se dedicar, tem que ficar com vontade de cumprir Torá. Quando a pessoa tem vontade de cumprir Torá e começa a pedir também para que haja um auxílio, eu quero cumprir Shabbat, eu quero cumprir Tziniut, eu quero cumprir Kashirut, eu quero conversão real, não essas que o pessoal inventa por aí, mas sim uma que vai transformar minha vida, uma que vai me fazer judeu. Aí a pessoa começa a cumprir Torá devagarinho, daqui a pouco já está acostumado com os costumes judaicos, aí a alma dele já está igual ao mundo externo, e não vai ser uma ilusão, não vai ser uma capa, não vai ser uma mentira, não vai ser aquele negócio de eu estou aparecendo aqui como judeu, mas eu não sou judeu. É como, por exemplo, para mim aparecer aqui para você assim vestido é porque eu estou cumprindo Torá. E eu cumpro Torá desde criança. Então, para mim estar ensinando aqui a Torá sagrada, eu tenho que estar vivendo a Torá. E nesse aspecto, quando a gente começa a entender tudo isso, a gente entende que Mashiach começa a se aproximar da gente, nossos aspectos animalescos começam a ser sacrificados por Deus, nosso aspecto vegetativo começa a ser elevado, nós começamos a nos aperfeiçoar, nos aproximar, Hashem decide enviar Mashiach, e assim a gente termina, conforme aqui também termina na página 203, dizendo: no fim, da arte com certeza será revelada. A obtenção da verdadeira da arte anunciará o término de todo sofrimento e exílio. Ela conduzirá à reunião dos exilados, a vinda de Mashiach e a reconstrução do terceiro templo sagrado, tanto no sentido espiritual como no físico. Essa é a magnitude do poder de Da'at. Que isso se realize rapidamente em nossos dias. Amém, veru, amém. E assim sejam todos abençoados. Shana, Tová, Umetuká. E assim nós venhamos ter a revelação do único e verdadeiro Mashiach. Você, Shalom, Berumav, Shalom, Lerem, Kol Israel, Veru. Amém.